O amanhecer dourado iluminava a vasta propriedade de Estevão Montenegro, um homem cuja fortuna era admirada por todos na região. Seu nome era sinônimo de sucesso, suas terras pareciam infinitas e sua empresa prosperava como nunca. Mas dentro de sua imponente mansão, entre colunas de mármore e jantares luxuosos, havia um homem que, apesar de tudo, sentia um vazio profundo. Para Estevão, a única verdade era o poder do dinheiro. Desde jovem, dedicara cada instante de sua vida a aumentar sua riqueza, sacrificando momentos com sua esposa, Helena, e seu filho, Samuel. Enquanto ele passava horas imerso em números e negócios, Helena e Samuel encontravam conforto na fé. Todos os domingos, mãe e filho saíam juntos para a igreja e sempre faziam o mesmo convite. Venha conosco, Estevão. Será bom para nós como família. Mas ele nunca levantava os olhos de seus papéis. Quem traz comida para essa mesa sou eu, não Deus, respondia com desdém. Samuel, com apenas 8 anos, olhava o pai com admiração, mas também com confusão. Mamãe, por que papai não acredita em Deus? Perguntava com inocência. Helena sorria e acariciava sua cabeça, porque o coração dele está cheio de outras coisas. Mas Deus nunca se afasta, filho. Ele só espera que o busquemos. Naquela manhã de domingo, enquanto Helena e Samuel caminhavam para a igreja, Estevão acomodava-se em seu carro de luxo, pronto para mais um dia de negócios. Sua mente estava focada em números, contratos e investimentos. Enquanto dirigia, olhou-se no espelho retrovisor. Seu terno era impecável, o relógio reluzia com a luz do sol e sua conta bancária crescia a cada dia. Sorriu com satisfação e murmurou para si mesmo: no fim, o que realmente importa é o dinheiro. Do outro lado da cidade, Helena e Samuel se ajoelhavam na igreja. Enquanto o padre falava sobre fé, a mulher fechou os olhos e fez uma prece silenciosa. Senhor, toca o coração do meu esposo, que ele possa enxergar a tua luz antes que seja tarde. Samuel juntou as pequenas mãos e com inocência sussurrou: Deus, faça meu pai acreditar em ti, assim como eu e a mamãe. Naquele instante, a vida já estava em movimento para dar a Estevão uma lição que ele jamais esqueceria. O vento soprava suavemente enquanto Helena e Samuel saíam da igreja, caminhando de mãos dadas pelo pequeno vilarejo. O menino falava animado sobre o que havia aprendido no sermão. Mamãe, o padre disse que Deus sempre está com a gente, mesmo quando não podemos vê-lo. Helena sorriu, apertando a mão do filho. Sim, meu amor, Deus nunca nos abandona. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Estevão fechava um contrato milionário. Sentado em sua ampla sala envidraçada, observava com orgulho os documentos assinados. Mais um grande negócio concluído. Mais um passo para aumentar seu império. Ele se recostou na cadeira e respirou fundo. Naquele momento, sentia-se no topo do mundo. Mas longe dali, em uma rua movimentada, um carro desgovernado avançava em alta velocidade. O motorista, embriagado, não freou na curva. Não reduziu no cruzamento. O impacto foi devastador. Os gritos das pessoas ecoaram pelo vilarejo. O silêncio que veio depois foi ainda mais assustador. Entre os destroços, caído no chão, um pequeno livro infantil permanecia aberto em sua última página lida. Uma Bíblia, pertencente a Samuel. Na mesma hora, Estevão sorria ao erguer uma taça de vinho, comemorando sua mais nova conquista. Ele ainda não sabia, mas naquele instante havia perdido tudo. O telefone tocou. Estevão, ainda saboreando sua vitória, franziu a testa ao ver o número desconhecido. Atendeu sem pressa, com o tom de voz impaciente de quem não gosta de ser interrompido.
Sim, quem fala? Do outro lado, uma voz grave e pausada. Senhor Estevão Montenegro, aqui é do Hospital Central. Lamentamos informar que sua esposa e seu filho sofreram um acidente grave. A taça escorregou de suas mãos, espatifando-se no chão. O mundo pareceu girar ao seu redor. O quê? Não, isso não pode ser verdade. O médico fez uma pausa antes de continuar. Sinto muito, senhor Montenegro. Eles não resistiram. O silêncio que se seguiu foi esmagador. As palavras pareciam irreais, um pesadelo do qual ele acordaria a qualquer momento. Mas a realidade estava ali, crua e cruel. O telefone caiu de suas mãos e um grito primal irrompeu de sua garganta. Ele nunca sentira dor tão profunda. Nunca soubera o que era perder algo que o dinheiro não podia substituir. Horas depois, no hospital, Estevão ficou diante dos corpos cobertos por lençóis brancos. Suas mãos tremiam ao puxar a ponta do tecido. Lá estavam Helena e Samuel, imóveis, como se dormissem. Não, por favor, Deus, não! Sua voz saiu em um sussurro quebrado. Ajoelhou-se ao lado do filho, segurando sua pequena mão fria. As lágrimas desciam sem controle. Pela primeira vez na vida, o poderoso Estevão Montenegro se sentiu completamente impotente. Se você realmente existe, por que fez isso comigo? Gritou, sua voz ecoando pela sala. Mas Deus não respondeu. Apenas o silêncio permaneceu. O tempo perdeu o significado para Estevão. Dias e noites se misturaram em um borrão de dor e desespero. O homem que um dia fora sinônimo de sucesso agora era apenas uma sombra de si mesmo. No começo, tentou se afundar no trabalho, buscando refúgio nos números e contratos. Mas nada importava mais. Reuniões eram ignoradas, acordos desfeitos. Sem seu comando, sua empresa começou a ruir. O álcool tornou-se seu único companheiro. A cada gole de uísque, tentava anestesiar a dor insuportável que queimava em seu peito. Mas a garrafa nunca era suficiente para apagar a realidade. Os rumores começaram a se espalhar. Já viu Estevão Montenegro? Dizem que ele não sai mais de casa. Eu o vi na rua outro dia. Estava irreconhecível. Um homem como ele, que sempre teve tudo, agora não tem nada. E era verdade. Sua fortuna, construída ao longo de anos, desmoronou diante de seus olhos. Sem liderança, sua empresa faliu. Os credores vieram cobrar suas dívidas. Sua mansão foi confiscada. No dia em que cruzou os portões de sua antiga propriedade pela última vez, Estevão não olhou para trás. Não havia mais nada ali para ele. Agora, o homem que um dia fora o mais rico da cidade caminhava pelas ruas como um estranho. Sujo, descalço, com o olhar perdido, era apenas mais um entre os esquecidos da sociedade. O dinheiro, que um dia acreditara ser sua maior segurança, não estava mais lá para salvá-lo. E Deus, se ele existia, Estevão não via nenhum sinal dele. A chuva caía pesada naquela noite fria. Encolhido em um beco escuro, com a roupa encharcada e o corpo trêmulo, Estevão Montenegro abraçava a si mesmo, tentando encontrar algum vestígio de calor. Seus lábios estavam pálidos e seus olhos, outrora cheios de orgulho, agora refletiam apenas desespero. O céu parecia indiferente à sua dor. Então, olhou para cima, para a imensidão escura da noite. A raiva borbulhou dentro dele. Se você existe, Deus, então me mostre, gritou, sua voz engolida pelo vento. Por que me tirou tudo? Por que me deixou assim? O silêncio foi sua única resposta. Ele riu amargamente, deixando a cabeça tombar para trás. Eu sabia. Você nunca esteve lá.
Mas, no momento seguinte, algo aconteceu. Passos lentos ecoaram no beco. Estevão ergueu os olhos e viu uma figura emergindo da escuridão. Era um homem simples, vestido com roupas modestas e um olhar sereno. "Por que está aqui, filho?" perguntou o estranho, sua voz suave, mas cheia de autoridade. Estevão franziu a testa. "Quem é você?" O homem apenas sorriu. "Alguém que conhece o caminho. Mas antes de perguntar quem sou, me diga, você realmente quer continuar assim?" O ex-milionário sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não sabia por quê, mas havia algo naquele homem, algo que o fazia sentir esperança. Então, o estranho estendeu a mão. "Levante-se. Você ainda não está perdido." E pela primeira vez, em muito tempo, Estevão hesitou, mas aceitou a mão estendida. No instante em que seus dedos tocaram os do desconhecido, um calor inexplicável percorreu seu corpo, como se uma chama adormecida dentro dele estivesse voltando a queimar. Quando piscou, o homem já não estava mais ali, mas algo dentro dele havia mudado. O sol nascente tingia o céu de dourado quando Estevão, pela primeira vez em meses, sentiu os próprios pés se moverem com um propósito. Ele não sabia explicar, mas aquela noite havia mudado algo dentro dele. Caminhou sem rumo, até que chegou a uma praça simples, onde um grupo de pessoas se reunia em torno de um ancião. Ele vestia roupas humildes e distribuía pães para os necessitados. Estevão parou à distância, observando. O ancião levantou os olhos e, como se já o esperasse, sorriu. "Você tem fome, filho?" O ex-milionário hesitou. Um nó apertou sua garganta. Há alguns meses, jamais teria aceitado a oferta. Ele tinha tudo, mas agora não tinha nada. Com as mãos trêmulas, pegou o pedaço de pão. "Obrigado", murmurou, a voz embargada. Sentou-se em um banco e levou o pão à boca. Cada mordida parecia carregar um peso maior do que apenas a fome física. Era o primeiro alimento que aceitava de outra pessoa. O primeiro sinal de que talvez ele ainda pudesse recomeçar. O ancião se sentou ao seu lado. "Parece um homem que já viveu muito." Estevão riu sem humor. "Já vivi, mas não aprendi nada." O velho inclinou a cabeça. "E o que acha que deveria ter aprendido?" O silêncio se prolongou. Estevão olhou para as próprias mãos, agora sujas e calejadas. Pensou na esposa, no filho, no império que construiu e no vazio que sempre sentiu. "Que o dinheiro não é tudo", sussurrou. "Que Deus estava lá, mesmo quando eu não quis vê-lo." O ancião sorriu com ternura. "Então talvez ainda haja esperança para você." E pela primeira vez, depois de muito tempo, Estevão sentiu que isso podia ser verdade. Os dias seguintes foram diferentes de tudo que Estevão já havia vivido. O ancião o levou a uma pequena igreja no vilarejo. Nada de mármores brilhantes, vitrais coloridos ou candelabros dourados. Era uma construção simples, com bancos de madeira desgastados e paredes de adobe. Mas havia algo ali que ele nunca sentira antes: paz. "Aqui ajudamos aqueles que caíram", explicou o ancião. "Se estiver disposto, pode encontrar um novo propósito." Estevão olhou ao redor, hesitante. Ele, que antes era servido por dezenas de empregados, agora teria que trabalhar com as próprias mãos. Mas, pela primeira vez, isso não o incomodava. No início, cada tarefa parecia estranha. Suas mãos, acostumadas a segurar contratos e canetas caras, agora lavavam pratos, varriam o chão e consertavam telhas quebradas. "O trabalho dignifica", disse o ancião ao vê-lo ofegante após carregar sacos de farinha. Estevão secou o suor da testa e, para sua surpresa, sorriu. "Nunca pensei que me sentiria bem fazendo algo tão simples." "Porque antes você não entendia o verdadeiro valor da vida."
respondeu o velho, colocando a mão em seu ombro. A cada dia, algo dentro dele se fortalecia. O peso da culpa ainda estava lá, mas agora não o esmagava. Ele estava aprendendo a viver de novo. E mais importante, estava aprendendo a sentir Deus. O tempo passou e, a cada dia, Estevão sentia que algo dentro dele mudava. O homem arrogante e ganancioso deu lugar a alguém que encontrou valor nas coisas simples. Ele já não sentia vergonha de varrer o chão da igreja ou servir comida aos necessitados. Pelo contrário, essas ações lhe traziam uma paz que jamais sentira antes. Certa manhã, enquanto ajudava a consertar um banco de madeira, parou por um momento para observar as pessoas ao seu redor. Os sorrisos, as palavras de gratidão, a forma como compartilhavam o pouco que tinham, tudo aquilo o tocava profundamente. Sentou-se e suspirou. O ancião, que o acompanhara durante toda essa jornada, se aproximou. "O que foi, filho?" Estevão olhou para suas próprias mãos, agora calejadas, mas firmes. "Passei a vida inteira buscando dinheiro, achando que isso me faria feliz. Mas quanto mais eu tinha, mais vazio eu me sentia. Agora, mesmo sem nada, sinto que finalmente encontrei algo que nunca soube que procurava." O ancião sorriu. "E o que seria isso?" Estevão ergueu os olhos e uma lágrima solitária deslizou por seu rosto. "A paz de Deus." O velho assentiu. "Essa é a verdadeira riqueza. E você finalmente a encontrou." Naquele instante, Estevão compreendeu. Ele havia perdido tudo que o mundo considerava valioso, mas havia ganhado algo muito maior: a fé. O tempo passou e Estevão Montenegro se tornou um homem diferente. Não havia mais ternos caros, nem reuniões milionárias. Em vez disso, havia mãos dispostas a servir, um coração aberto e uma fé que o sustentava. Ele passou a ajudar outros que, como ele, haviam perdido tudo. Oferecia alimento, abrigo e, acima de tudo, esperança. Não tinha riquezas materiais, mas tinha algo que nunca antes possuíra: propósito. Uma tarde, enquanto observava crianças brincando na praça, lembrou-se de Samuel. Fechou os olhos e, pela primeira vez, ao pensar em sua esposa e filho, não sentiu apenas dor. Sentiu gratidão por tê-los amado e por ter encontrado o caminho que um dia eles tentaram lhe mostrar. O ancião se aproximou e se sentou ao seu lado. "Hoje é um dia feliz?" perguntou com um sorriso gentil. Estevão respirou fundo, sentindo a brisa suave tocar seu rosto. "Sim", respondeu. "Talvez o mais feliz de toda a minha vida." O velho assentiu. "Você encontrou o que realmente importa." Estevão olhou para o céu e sorriu. Ele finalmente entendia. A vida não se media pelo que acumulamos, mas pelo que compartilhamos. Não pelas riquezas que possuímos, mas pelo amor que damos. E naquele momento, soube que nunca mais estaria perdido. O tempo passou e Estevão Montenegro se tornou um homem diferente. Não havia mais ternos caros, nem reuniões milionárias. Em vez disso, havia mãos dispostas a servir, um coração aberto e uma fé que o sustentava. Ele passou a ajudar outros que, como ele, haviam perdido tudo. Oferecia alimento, abrigo e, acima de tudo, esperança. Não tinha riquezas materiais, mas tinha algo que nunca antes possuíra: propósito. Depois desse dia, Estevão retomou suas atividades empreendedoras e voltou a ser um empresário de sucesso, mas agora com equilíbrio. Destinava boa parte dos seus recursos e tempo para obras sociais, sem deixar de lado as atividades profissionais. Dessa forma, encontrou dignidade e propósito para sua vida.